coloco em tuas mãos mais uma vez e que teu Espírito possa falar através de mim. Que o teu Espírito possa falar comigo. Deus, obrigado por todas essas pessoas que estão reunidas agora nesse mesmo canal. Deus querido, por favor, que o Senhor possa nos visitar e nos impressionar com essa mensagem que a gente vai ouvir nessa noite. Eu já ouvi essa mensagem porque o Senhor me deu, e que eu possa reproduzir ao ponto daquilo que o Senhor quer fazer na vida de cada um de nós. Por favor, Deus, e que essa semana seja uma semana maravilhosa, que a nossa vida seja uma vida diferente, maravilhosa, que a gente possa viver a esperança como a gente nunca viveu, e que a gente possa ser santo, como a proposta do tema dessa noite. Sede santos, é o que Deus disse para nós, e a gente acredita nisso, e a gente quer entender isso, a gente quer viver isso. Nós te suplicamos em nome de Jesus, amém. Gente, vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, e vamos estudar um pouquinho. Uma coisa muito interessante, Deus colocou isso no meu coração. Quando você olha a Bíblia e a maneira como ela está sendo apresentada para nós, a gente fica encantado. Você sabia que a Bíblia, o primeiro autor não é Moisés, o primeiro autor em ordem cronológica é Jó, mas a Bíblia foi agrupada dessa forma, primeiro o Pentateuco e depois até Apocalipse. E há um intervalo de tempo entre o primeiro autor e o último autor. Primeiro Jó, o último João, e há um intervalo de tempo de 1500 anos. Olha só que coisa fantástica. E por ordem de assuntos e interesses, Deus permitiu que ela fosse assim apresentada para nós nesses 66 livros. É maravilhoso a gente conhecer a Bíblia. Esse Pentateuco, essa escritura, né, sagrada, né, reunida aqui no Pentateuco, a gente encontra muitas coisas importantes. Aqui a gente tem a nossa origem, e aí Deus, Ele mostra para nós de onde a gente veio. A Bíblia mostra aí nesse início que o pecado, ele invadiu esse mundo. Aí o livro de Êxodo, nós temos a apresentação do libertador. Moisés, representante de Jesus, ele se apresenta e tira esse povo do Egito e quer levá-los a uma terra que emanava leite e mel. Assim é a maneira de Deus ilustrar o quanto aquilo era bom para eles. E eles saem do Egito, eles já estão lá há mais de 400 anos. Imagine você permanecer num lugar mais de 400 anos. Você começa a adquirir características desse lugar. Você começa a se comportar como as pessoas desse lugar. Daqui a pouco você está falando como as pessoas daquele lugar. Daqui a pouco você tem os hábitos dessas pessoas. Daqui a pouco não há como diferenciar se você é de um lugar ou outro, porque todos estão ali inseridos de tal maneira ali, que é como se todos tivessem nascido ali naquele lugar, naquela região. A gente começa a falar os nossos jeitos, trejeitos, a nossa maneira, os nossos hábitos, o nosso cardápio, os nossos gostos, tudo se molda. E o Egito não havia uma relação muito boa, era uma relação ruim, mas todo aquele paganismo, toda aquela religiosidade do Egito começava a ser absorvida agora por aquele povo. E você sabe muito bem que havia uma preocupação em Moisés de como apresentar Deus àquele povo que seria agora libertado. Moisés, ele pergunta: Senhor, como que eu vou te apresentar para eles? E Deus, de uma forma assim, aparentemente simplória, né? Mas muito significativa, diz assim: olha, diz para eles que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Eu Sou, é que está se apresentando para libertá-los e tirá-los dessa situação e levá-los lá para a terra que emana leite e mel. E aí você encontra o livro de Levítico,
que é o terceiro livro nessa sequência. E aí no livro de Levítico, Deus está ajudando aquelas pessoas a aprenderem um pouco mais de saúde, como elas devem se relacionar umas com as outras, como essas pessoas vão adquirir hábitos de higiene. Eles tinham que carregar uma pazinha na cintura e enterrar as suas necessidades para não se contaminarem com as impurezas, como eles deveriam agir e reagir às situações adversas. Deus está ensinando esse povo, Deus está mostrando para eles. O livro de Números segue nessa mesma sequência, leis que governariam aquele povo, as atitudes desse povo. E o livro de Deuteronômio, se você observar bem, é uma repetição de tudo isso. Capítulo 5, por exemplo, é a repetição dos 10 mandamentos que Deus apresentou para eles lá no livro de Êxodo. No capítulo 6, Deus diz assim: olha, essas palavras têm que estar no coração de vocês, vocês têm que se apaixonar por elas, vocês têm que falar delas de manhã, de tarde, de noite, e no outro dia, de novo. Deus está querendo assim impressionar aquelas pessoas, Deus está querendo se revelar através delas. Deus está interessado em fazer daquele povo um povo assim especial, um povo diferenciado, um povo que faria a diferença em todo o mundo. Eu quero chamar a tua atenção para o livro de Levítico, no capítulo 11, livro de Levítico no capítulo 11. Acharam? Capítulo 11, verso 45. Olha só: eu sou o Senhor, que vos faz subir da terra do Egito. Não é isso que está acontecendo? Para que eu seja vosso Deus. Quero ser o papai de vocês. E aí ele diz assim: portanto, como resultado disso, tirei vocês do Egito, quero ser o papai de vocês, a referência de vocês, o espelho de vocês. Portanto, vós sereis o quê? Santos. Porque eu sou santo. Ele está dizendo que nós podemos estar em igual modo representados. Deus representado em nós e nós representados em Deus. Tirei vocês dessa situação. Qual foi a situação que o Senhor te tirou? Que representa o Egito. Olha, gente, ao longo desse tempo todo que Deus me permitiu ser um pastor, eu tenho ouvido e visto histórias assim maravilhosas, tremendas, de pessoas que foram transformadas, de vidas que foram transformadas, milagres, verdadeiros milagres. O poder da libertação do Senhor, a maneira como as pessoas eram e a maneira como aquelas pessoas passaram a ser, a mudança completa dentro da casa, fora da casa, no ambiente de trabalho. Tipo o que aconteceu com João, que era chamado do filho do trovão, e agora é chamado de discípulo amado. Uma mudança radical, completa. E Deus, Ele tira esse povo e diz assim: olha, eu vou ser o papai de vocês, a maior referência de vocês. Portanto, sede santos, como eu sou santo. Ele diz que é possível eu e você vivermos essa verdade, vivermos essa relação, estabelecermos uma igualdade entre nós em que, ao ser visto Deus, nós sejamos lembrados, e ao sermos vistos, Deus seja lembrado. É isso que Deus está querendo dizer para nós aqui. Essa mesma expressão, e passam esses 1500 anos de diferença dos autores da Bíblia, e lá no final da Bíblia, temos aí o texto apresentado aí nessa imagem que vocês estão vendo também, 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16, mas como é santo aquele que vos chamou ou não chamou?
Chamou, por isso estamos aqui. Sede vós também o quê? Santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está. Aí, essa é a referência, se você olhar na sua Bíblia, essa é a referência que Pedro agora, num tempo diferente, ele se reporta àquilo que nós acabamos de ler em Levítico 11 e depois em Levítico 19 também. Sede santos porque eu sou santo. Será que Deus está equivocado? Será que Deus, Ele não conhece a minha natureza? Será que Deus não conhece a tua natureza? Para Ele fazer essa proposta, e alguns talvez diriam assim, essa é uma proposta indecente. Não é. Deus não erra. Deus é absoluto. Deus sabe exatamente o que Ele está dizendo. A mesma proposta que Ele está fazendo, que Ele fez àqueles que saíam do Egito, assim, completamente comprometidos com as coisas do Egito, com os hábitos do Egito, com os costumes do Egito, com a cultura do Egito. Ele está dizendo para nós, ei, eu sou o papai de vocês, o Deus de vocês, a referência de vocês, sede santos, porque eu sou santo. Ele usa agora, nesse contexto aí, que tem um contexto apocalíptico nisso, há um contexto apocalíptico nessas cartas de Pedro, porque Pedro ele diz assim, nesses últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, dizendo, onde está a promessa da tua vinda? Tem um contexto apocalíptico aí. E se a gente consegue entender o contexto apocalíptico que é apresentado nesse paralelo dos textos que mostram em tempos e variação de tempo uma mesma intenção de Deus, eu quero dizer para você e para mim que isso pode ser perfeitamente possível, isso pode ser perfeitamente alcançável. Deus espera isso de nós, Deus espera isso de mim, Deus espera isso de você. E eu gostaria de dizer para mim e para você que Deus espera isso de mim agora, talvez, ou quem sabe, com toda certeza, Deus espera isso de mim e de você nesse tempo, como Ele nunca esperou. Ou você vê uma outra situação em que eu e você deveríamos ser tão transparentes, tão espontâneos em revelar Jesus, através daquilo que eu sou, daquilo que eu faço, enfim, de tudo aquilo. Você acha que há um tempo diferente para isso? Já o time não está mais no aquecimento, o time já entrou em campo. Nós já estamos na prorrogação, além dos 90 minutos, é prorrogação, e nós entramos para fazer o quê? Para ganhar, em nome de Jesus, a gente entrou para ganhar, em nome de Jesus. Gente, eu quero mostrar isso para vocês, mas eu não mostro com nenhuma satisfação isso para vocês. Essa imagem aqui, ela é muito recente, ela foi apresentada no dia 6 agora, e não sei se você está conseguindo, dá para colocar a tela cheia para eles lá? Já está lá, ó, você está me ouvindo, mas olha só que coisa horrível isso. O personagem você já sabe quem é Jesus. Inclusive, essa auréola aí é uma demonstração de que ele é o quê? Santo. Essa caricatura de Jesus saiu na Folha de São Paulo de ontem. É o texto que está lá, dia 6/6, ilustrando o texto de Gregório do Duvier. Esse Jesus está fumando maconha, ele usa uma camiseta de Marx,
e uma saiota rosa, querendo trazer aí essa imagem, uma identificação de gay. Agressão ao cristianismo, a pergunta do articulista, que comenta a gravura, a caricatura de Gregório. Que nada, para a imprensa que ele representa, em geral, liberdade de quê? De expressão. Isso eu não aceito, não concordo e nunca vou concordar. Porque essa não é a imagem de Jesus que foi revelada para mim e para você, para a humanidade. Essa não é. Mas o ser humano, em vez de estar revelando a santidade de Deus, num comportamento completamente antagônico àquele que é proposto, e nós já vimos isso hoje, as pessoas querem reproduzir essa imagem, porque se nós o representamos, as pessoas estão achando que nós somos aquilo ali, e nós não somos aquilo. Isso é uma ofensa, isso é uma maldade, isso é um desrespeito, isso não é liberdade de expressão, coisa nenhuma. Isso machuca. Mas ao mesmo tempo que isso daí machuca, me incomoda. Me incomoda não porque eu quero agora defender a ideia de que ele não é isso, mas me incomoda imaginando que em algum momento eu não consegui refletir a imagem dele de tal maneira que ela saiu ofuscada, distorcida, ao ponto das pessoas verem um Jesus que eu apresentei dessa forma aí, ou talvez de forma pior. Então, na verdade, talvez eu seja culpado disso, talvez você seja culpado disso, porque a referência que passou a existir é essa, e não a que é devida verdadeiramente a Ele. Ele é santo, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. Se eu fosse Deus, e se eu visse uma caricatura dessa de mim, eu acho que eu fulminaria todo mundo. Eu não esperaria o próximo momento. E Deus, de uma forma misericordiosa, Ele olha para essas coisas. Mas não é exatamente isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Eu quero que você pense nisso. Pense naquilo, na proposta que Ele fez. Sede santos, porque o vosso Pai é santo. Que você foi comprado, e agora você tem que glorificar a Deus, sede santos. Gente, vamos pensar um pouquinho nisso aqui, e vamos fazer algumas conclusões que são muito importantes. Igreja, minha querida família, nós estamos vivendo um momento muito diferente, é verdade, já falamos isso muitas vezes. Já estamos no 4º mês vivendo essa situação. Não sabemos quanto tempo mais. Estamos refletindo um monte de coisas. Perdemos, pela circunstância, a possibilidade de estar na igreja. Mas você é a igreja. Eu sou a igreja. Nós temos vivenciado aqui, por esse canal e muitos outros que nós temos assistido diferentes sermões, e a maioria deles tem falado sobre a volta de Jesus, talvez 99%, e a gente ouve os sermões, a gente se emociona, a gente chora, a gente faz o apelo, a gente responde ao apelo, e aí a gente inicia uma nova semana, uma nova jornada. A melhor maneira de começar uma nova semana é o start. Estamos startando aqui de novo. Estamos
refletindo, estamos sob a ação do Espírito Santo de Deus, e quando Deus ele se manifesta assim na nossa vida de uma forma poderosa, a gente fica tão assim perto dele, a gente fica tão ligado a ele, que a sensação que a gente tem de imediato, ou mais do que a sensação, a declaração que a gente não verbaliza, mas a gente sente dentro de nós: Jesus, você bem que podia voltar agora. Bem que você podia voltar exatamente agora, porque eu me sinto tão perto do Senhor, eu me sinto tão amparado, eu me sinto tão perdoado, eu me sinto renovado, eu senti o teu perdão, o Senhor se manifestou, o meu pecado já não existe mais, eu verdadeiramente sou uma nova criatura. Senhor, por que você não volta agora? Sabe por que a gente tem essa sensação e a gente tem essa resposta íntima, que a gente não declara isso, mas a gente sente isso, a gente queria isso? Por quê? Porque nós estamos fazendo uma relação de santidade justamente por conta do comportamento. É verdadeira a tradução da palavra santo. A palavra santo significa separado. E aí a gente, didaticamente, a gente vem e a gente fala assim: sede santos. Então, a gente precisa se separar. Talvez eu e você, de uma forma equivocada, nós estejamos entendendo santificação, santidade, ser santo, santo de isolamento, isolamento de lugares, isolamento de pessoas, isolamento de hábitos, isolamento de coisas que nos escravizavam ao ponto de estarmos tendo uma relação direta de identidade com o Egito, de onde nós fomos tirados. E aí, experimentando então essa atmosfera santa, experimentando essa paz santa, que é o perdão de todas as coisas que fizemos contrárias à vontade de Deus, e que essas coisas não nos permitiam a declaração própria, a declaração positiva de dizer: eu sou um santo, eu sou uma pessoa preparada, eu estou salvo, eu estou santo. Uma vez livre dessas coisas, aí a gente quer que Jesus volte logo, volta logo agora, porque eu não quero perder isso, porque eu tenho medo de voltar a ter aquelas características. Ei, a declaração que o papai faz para os filhos: sede santos, portanto, sede santos, porque eu sou santo, não tem uma relação de estar separado de alguma coisa, isolar-se. Deixa eu clarear um pouco mais a sua ideia. Por muitas vezes, até mesmo eu, e me perdoem, se você me interpretou em algum momento por isso, você já reparou que a gente é cobrado primeiro de ser para depois pertencer? Que se você não estiver fazendo isso, ou deixando de usar aquilo, ou deixando de frequentar aquele lugar, você não pode pertencer a esse grupo de pessoas que se define numa religião, numa denominação. E aí, se você não for exatamente assim, entre aspas, santo, santinho, você nunca vai pertencer àquilo. E gastamos tanto tempo discutindo essas coisas que são pertinentes. Mas há uma diferença de ser santo, santo de isolamento, de ser santo para um propósito. Como entender isso? Quando Deus se revela lá, e a sentença que Pedro ele coloca num contexto apocalíptico, tempo do fim, é uma referência àquele momento lá. Papai está tirando aquelas pessoas do Egito. Que mérito aquelas pessoas tinham para serem tiradas do Egito? Que mérito eles tinham?
O que eles fizeram para merecer a manifestação de Deus? Vou tirá-los daqui e vou levá-los para uma terra que emana leite e mel. Eles não tinham mérito. Papai tira eles de lá. E agora papai se revela. Papai está mostrando como vai ser. E Deus está dizendo para eles: sede santos, como eu sou santo. Deus se revela a nós para um propósito. Qual é o propósito de Deus se revelar a nós? Fazer com que eu seja exatamente igual a Ele. Para que propósito eu fui revelado ao mundo? Para que eu pudesse mostrar ao mundo um modo de vida igual ao de papai. Ei, olha só. Vamos supor que fosse tão só isso, que eu usasse uma pulseira grande, um colar grande, ou um alargador. E aí eu então conhecia Jesus e aí tirei aquelas coisas todas. E aí alcancei o grau de santidade. Pense nisso no oposto. E agora eu não usava nada disso, mas uma vez que eu aceitei a Cristo, fui separado para um propósito, e aí eu agora passei a ter hábitos alimentares diferentes. Comi uma coisa que a Bíblia chama de imunda, agora não como mais. Deixa eu perguntar, que relevância essa minha santidade trouxe para que o meu vizinho percebesse que eu agora sou um cristão? Que relevância isso trouxe para minha esposa, para o meu esposo, ao ponto deles poderem traduzir isso, que eu sou a referência mais próxima de Deus na vida dele? Que relevância passou a existir na vida do seu bairro quando você entregou a sua vida para Jesus e você disse que agora você é um discípulo de Jesus? Você foi separado não para o isolamento, você foi separado para um propósito, filho. Para um propósito, filha. Podem tirar a igreja de mim, mas não tiram o Senhor da igreja de mim. Não servimos a uma igreja, servimos ao Senhor da igreja. Não fomos separados para anunciar a igreja, fomos separados para anunciar o Evangelho eterno. Qual foi o propósito de Deus separar uma nação? Lá no passado, ao dizer para eles: sede santos como eu sou santo. Qual foi o propósito? O propósito de Deus é que aquela nação evangelizasse o mundo, que através de Israel o mundo conhecesse esse Deus Todo-Poderoso e tivesse então agora a coragem, a vontade de abandonar tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus e se unir a esse povo. Esse povo falhou, e agora o Senhor Jesus, Ele abre cada vez mais os seus braços, Ele diz assim: vinde a mim, todo mundo. Não é mais através da circuncisão, agora é um sinal no coração, é uma mudança de vida. E aí Ele diz para esses todos que são chamados Israel espiritual, Ele diz assim: ei, filhos, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda nação. Prega o Evangelho, me mostre para o mundo. E quando esse Evangelho do reino for pregado em todo o mundo, entenda, Ele não disse assim: e quando houver uma epidemia, e quando houver guerra, e quando as potências dos céus forem abaladas, e quando o falso profeta se manifestar. Ele não disse isso. Ele disse que essas coisas deveriam acontecer, e era o princípio das dores.
mas ainda não era o fim. E eu e você, por conta das circunstâncias, das coisas que estão acontecendo no nosso mundo hoje, nós estamos fazendo os maiores apelos que já foram feitos pelo Evangelho, dizendo que isso aí é uma declaração clara, direta, de que Jesus vai voltar amanhã. Eu não sei se Jesus vai voltar amanhã, mas o que realmente vai determinar a volta de Jesus não são acontecimentos num mundo físico, inanimado. Não é um vírus que vai determinar o dia da volta de Jesus. O que vai determinar o dia glorioso da volta de Jesus, quando o Evangelho do Reino for pregado em todo o mundo. Quando o Evangelho do Reino for pregado para a minha família, quando o Evangelho do Reino for pregado para o meu vizinho, quando o Evangelho do Reino for pregado no meu bairro, quando o Evangelho do Reino for pregado, Jesus vai voltar. Quando os crentes verdadeiramente decidirem serem crentes, quando os jovens cristãos decidirem verdadeiramente serem jovens cristãos, isso não tem a ver com abandonar um esmalte, um colar, um alargador, ou deixar de ir no cinema, não, isso não tem a ver, isso é uma consequência natural, porque as coisas do alto começam a apetecer tanto a vida dessa pessoa, que ela começa a se parecer cada vez mais com Jesus. Querida igreja, a gente precisa entender o que é que ele disse. Todos precisam saber de Jesus, mas quem é que vai mostrar Jesus? Eu. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, e toda criatura começa dentro da minha casa, começa no meu bairro, começa com o meu vizinho, todo mundo precisa saber. Ninguém, não se engane, os corações podem estar sensibilizados por conta das coisas que estão acontecendo, mas os corações só serão abertos, invadidos e vidas transformadas quando o Evangelho for pregado, porque é o único que tem poder de transformar verdadeiramente a vida das pessoas é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho vivo sou eu. O Evangelho vivo é você. Sede santos, separados para um propósito, como eu sou santo. É isso que ele quer dizer. O nosso tempo está quase assim, na berlinda aqui, mas será que a gente pode mostrar aí, Paulinho? Eu não combinei, mas veio na minha mente agora. A gente tem condições de mostrar aí o Feliz Set Play? A gente tem condição de mostrar isso aí? Eu tenho a figura aqui, mas será que a gente tem condição de mostrar? Eu vou falar para vocês o seguinte, querida igreja, eu quero fazer uma proposta para você. E aí, vamos ser santos para um propósito? Ou você quer ser santo isolado? Está na tela aí. Vê aí se a gente consegue ver ali onde aparece a quantidade de estudos, de downloads de estudos que a gente tem à disposição aí. Vocês estão vendo aí, a igreja, ela organizou para nós essa ferramenta poderosa. Essa ferramenta você tem séries, você tem testemunhos, você tem um monte de coisas boas. A gente tem sonhado com isso, a gente tem visto isso. Estudo bíblico. Ei, você já deu um estudo bíblico para alguém? Você já evangelizou alguém? Você já viu alguma pessoa tomando uma decisão ao lado de Jesus por sua causa, por seu testemunho? Quero desafiar você. Vá lá nessa ferramenta aí. Existem vários estudos bíblicos lá. Você pode fazer o download. Você pode buscar em PDF. Você pode usar a própria plataforma para transmitir isso às pessoas. Os nossos jovens aqui do Espaço Novo Tempo e aqui de Piracicaba, eles estão se arregimentando para movimentarem alguma coisa que a gente está chamando de Missão Caleb, mas é muito mais do que isso, que a gente quer pregar. A gente falou de missão, a gente quer viver essa missão. Olha, pega as suas redes sociais, pega um estudo bíblico desse, mande para alguém, fale de Jesus, contagie as pessoas, incomode as pessoas. Os corações estão sensibilizados, abertos, mas invada a vida dessas pessoas com o Evangelho. Mostra para as pessoas quem você é. Compartilhe o Evangelho.
separados para um propósito. Jesus não vem por conta da Covid-19, não. Jesus vem por conta da pregação do Evangelho. E quem vai pregar o Evangelho? Não serão as pedras. Nós pregaremos o Evangelho. Está aí a ferramenta. Esse aí é um exemplo. Se você não tem condição, busque isso. Fale com os seus líderes. Compartilhe isso com os seus amigos. Peça ajuda. Gente, vamos criar uma onda gigantesca. Papai está fazendo a parte dele. Está movimentando céus e terras. E agora é a nossa vez. Agora esse é o nosso momento. Da gente pregar o Evangelho como a gente nunca pregou. Separados para um propósito, sede santo. Olha aí, quantos estudos bíblicos aí, quantas plataformas, quanta coisa boa tem por aí. Feliz 7 Play é uma ferramenta da igreja, para mim e para você. Gente, por favor, vamos nos unir. Jesus tem que voltar logo. Jesus precisa voltar logo. E o Evangelho tem que ser pregado. Você aceita esse desafio? Start não é só a melhor maneira de começar a semana. Start é a melhor maneira de começar uma nova vida. Em nome de Jesus. Você aceita a missão? Uma igreja diferente, uma igreja com propósito, uma família diferente, uma família com propósito, um jovem diferente, um jovem com propósito. Em nome de Jesus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, louvado seja o teu nome, porque nós estamos entendendo, Senhor, o teu Evangelho. Aqueles homens e mulheres carregados de influências negativas oriundos do Egito, a eles o Senhor faz uma proposta de serem santos como o Senhor é santo. Aqueles simples pescadores, apelidados de filho do trovão, foram chamados para um propósito. O Senhor não queria que eles fossem pescadores só de peixes. O Senhor os convida para serem pescadores de homens. Separados para um propósito, eles disseram: nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus, por favor, se levante e ande. Separados para um propósito, sede santos. Foi o Senhor que fez essa proposta. Senhor, eu aceito essa proposta. Eu aceito essa proposta, Senhor, me dá forças para que eu possa viver essa proposta. Senhor, dê forças a essa juventude para viver esse propósito. Senhor, dê forças a essa igreja para vivermos esse propósito. Temos que estar ocupados por muitas coisas, porque temos que buscar o nosso pão de cada dia. Mas o real sentido da nossa vida, Senhor, não é acumular as riquezas, é despovoar o inferno e abarrotar o livro da vida do nome daqueles que no Egito ainda, prisioneiros, através de nós, encontram Jesus para serem transformados. Obrigado, Deus. Obrigado, porque essa palavra é viva. Obrigado, Deus, por todos esses que ouvem e vivem essa mensagem. Nós te suplicamos esses favores, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.